Boa noite, está começando mais uma edição especial do jornal Brasil e Transformação. O tema de hoje é um marco na história do nosso país, a Revolução de 1930 e a Era Vargas, um período que mudou o Brasil, trazendo transformações políticas, sociais e econômicas, mas também suscitou discussões acaloradas sobre a democracia, poder e direito. Mas será que essas mudanças foram realmente boas para nosso país? É isso que vamos descobrir hoje, direto do plenário da Câmara. Boa noite, estou aqui na Câmara Municipal, onde será realizada uma sessão especial sobre a Revolução de 1930. Mas antes disso, vamos relembrar como era o Brasil naquele tempo. A Revolução de 1930 surgiu como reação a um sistema que favorecia poucos e esquecia a maioria. Esse movimento marcou o início das mudanças trabalhistas e da industrialização no país. Agora, vamos ver cenas que retratam essa realidade. O trabalhador brasileiro enfrentava jornadas longas, calor intenso e remuneração mínima. Cada dia de trabalho era uma luta pela sobrevivência, sem direitos garantidos. Viviam em condições precárias, em fábricas abafadas ou nos campos sob o sol forte, com poucas horas de descanso e alimentação escassa. Muitos começavam a trabalhar ainda jovens, suportando o cansaço e a exploração, apenas para garantir o sustento da família. Muitos que ousavam questionar o governo eram presos sem julgamento, e a censura e a repressão política espalhavam medo na população. O exército foi decisivo na Revolução de 1930, garantindo a mudança de poder e organizando a estabilidade do novo governo. Getúlio Vargas foi uma das figuras mais marcantes da história do Brasil, conhecido tanto por suas conquistas quanto por seus atos autoritários. Ele chegou ao poder em 1930, por meio de um golpe de Estado que pôs fim à chamada República Velha. A Revolução de 1930 aconteceu porque Vargas e seus aliados não aceitaram os resultados das eleições, que haviam dado vitória ao candidato do governo, Júlio Prestes. Muitos consideraram essa eleição uma fraude eleitoral, o que serviu de justificativa para o golpe que colocou Vargas no poder.
Durante seu governo, Vargas implantou uma política centralizadora e autoritária, concentrando o poder em suas mãos. Ele fechou o Congresso, suspendeu as constituições e criou um Estado Novo, em 1937. Um regime ditatorial que durou até 1945. Nesse período, houve censura, repreensão política e perseguição a quem se opunha ao governo. Apesar do autoritarismo, Vargas também implantou reformas importantes, como leis trabalhistas, o salário mínimo e direitos para os trabalhadores, o que fez com que muitos o considerassem pai dos pobres. No entanto, sua forma de governar mostrou como a ambição política e o controle do poder marcaram profundamente a história do Brasil. E assim podemos ver um pouco do que marcava o Brasil naquela época. Tempos de mudanças, lutas e transformações que moldaram o Brasil que conhecemos hoje. Agora, seguiremos para o plenário, onde será dada a abertura oficial dessa sessão especial. Passo a palavra à nossa recepcionista, que fará as saudações iniciais e dará início ao trabalho. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à sessão especial da Câmara. Hoje teremos a presença de deputados, vereadores e representantes do povo, até o próprio Getúlio Vargas. Por favor, acomodem-se, a sessão já vai começar. Boa noite. Declaro aberta a sessão solene da Câmara para o debate sobre a Revolução de 1930 e a Era Vargas. Essa casa foi convocada para ouvir vozes diferentes, deputados, vereadores, representantes do povo, porque é assim que a história deve ser analisada, sem silêncio. Peço que as salas sejam feitas com respeito, liberdade de expressão e responsabilidade. É ao ouvirmos as diversas perspectivas que aprendemos e que construímos uma interpretação coletiva do que foi, de fato, essa era que transformou o Brasil. Sem mais delongas, convido a primeira deputada a expor seu posicionamento. Deputada Ana Cláudia. Senhor Presidente, nobres colegas, cidadãos presentes, peço licença para falar em nome daqueles que por décadas foram excluídos das decisões desse país. A Revolução de 1930 não foi apenas uma questão de troca de poder entre caciques regionais. Foi a reação de um povo que se cansou de ser invisível. Getúlio Vargas, com todas as suas contradições, foi um instrumento para que as grandes reformas sociais começassem. A criação de leis trabalhistas, a instituição da carteira de trabalho, a regulamentação da jornada e proteção mínima ao trabalhador foram passos fundamentais para que o Brasil deixasse de ser uma nação que explorava seus filhos e começasse a construir uma cidadania. Dizer que foi golpe é reduzir um processo complexo a uma palavra. O que houve foi uma ruptura necessária para modernizar a economia, organizar a indústria e colocar o Estado a serviço de um projeto nacional. Reconheço que houve erros e excessos, mas negar os direitos conquistados é negar a vida de milhões que respiraram de alívio. Nós precisamos olhar para esse passado com a coragem de entender suas luzes e sombras, mas sem apagar as conquistas que permitiram a muitos o acesso à dignidade. Com a palavra, deputada Larissa. Senhora Presidente, caros colegas, peço a palavra com o peso da responsabilidade de lembrar que fim não justifica meios. A Revolução de 1930 significou uma virada dramática e muitos hoje preferem lembrar apenas das medidas sociais que beneficiaram algumas camadas da população. Mas não podemos permitir que a história seja contada pela metade. Getúlio Vargas assumiu o governo sem o mandato popular, fechou o Congresso quando viu que a oposição crescia. Instituiu censura e perseguição. Um Estado que suprime liberdade de imprensa e reprime dissidentes caminha pela trilha da tirania. A existência de leis laborais não pode servir
valorizar os direitos sociais sim, mas defendê-los dentro de um sistema democrático que garanta contraditório e um pluralismo. Lembrar isso é honrar a memória daqueles que lutaram para ter liberdade e também garantir o nosso mecanismo de poder nunca se transforme em um instrumento de opressão. Como assim? A Revolução de 1930 mudou a vida do trabalhador. Foi ali que o povo conquistou direito. Direito de controle? Por que veio a censura, perseguição e proteção fechada? Controle, o povo era explorado, vivia sem lei nenhuma. Ordem. Proteção por ditadura não é proteção, é prisão. Prefiro uma ditadura que deu direitos do que uma liberdade de Ordem. Então a senhora acha política pelo amor de Deus? Acho política é o posto do emprego e dignidade. Ordem. Liberdade não vem com liberdade. Essa casa exige respeito. Vamos ter ordem. Deputadas, se acalmem. Esta casa tem que ter respeito. Se acalmem. Com a palavra, a deputada Bárbara. Senhora Presidente, caros companheiros do debate, falo hoje com a voz que acompanha diariamente as condições do trabalhador brasileiro. Antes de 1930, o trabalhador era tratado como mercadoria, longas jornadas, pagamentos irregulares e ausência de proteção legal. A CLT e a criação do Ministério do Trabalho representaram um divisor de águas. Não estou aqui para fazer apologia de regime, mas para afirmar que a construção de direitos foi um avanço civilizatório. A garantia de jornada, a carteira assinada, a organização sindical, tudo isso permitiu ao trabalhador negociar condições de vida e assegurar uma aposentadoria futura. Precisamos valorizar os aspectos humanos dessa medida e trabalhar hoje para ampliar e aperfeiçoar direitos, sempre dentro de instituições que garantam liberdade e participação social. Se a Revolução abriu esse caminho, devemos honrar a conquista, protegendo com democracia. Deputada Ana Clara, o que a senhora tem a dizer sobre isso? Ilustres colegas, a história exige que sejamos intelectualmente honestos. A Era Vargas foi simultaneamente modernizada e autoritária. Ela promoveu a industrialização do país, criou leis que até hoje garantem direitos básicos aos trabalhadores e deu ao Brasil infraestrutura que foram necessárias para o seu desenvolvimento. Por outro lado, restringiu liberdades fundamentais e concentrou poder de maneira perigosa. O que proponho é que entendemos a revolução como um motor de transformação, mas que não nos deixamos seduzir pelo maniquismo, devemos debater com profundidade os mecanismos institucionais que permitem esses excessos e construir salvaguardas para que reformas sociais profundas ocorram em moldes democráticos. A lição que extraímos é dupla: investir no bem-estar social e fortalecer as instituições democráticas que permitem reformas sem risco e dever autoritário. Concedo a palavra à vereadora Ana Beatriz. Cidadãos colegas, a política tem de ser um exercício de escuta e de prestação de contas. Não podemos aceitar que, para resolver injustiças, se elimine o processo democrático. Há um princípio ético que nos guia. Meios justos produzem fins legítimos. A prática de calar jornalistas, de fechar parlamentos, de perseguir opositores é inconciliável com o ideal de uma república saudável. Sim, precisamos de reformas, mas precisamos delas com transparência, participação, respeito às instituições. A memória dos presos políticos, dos perseguidos e dos censurados deve nos servir de alerta, que nenhuma conquista social valha a destruição das liberdades civis. Lutemos por um Brasil que una direitos sociais à democracia plena. Ouvi agora a opinião da vereadora Anisté. Senhor Presidente, não nego que a democracia é valiosa. Contudo, um país sem rumo, com elites que se enfraquecem em favor de interesses particulares, pode se ver em risco. O que defendemos é a ação do Estado forte quando o país necessita de direção. A Era Vargas consolidou estruturas, criou infraestrutura ao projeto nacional. Em tempos de crise, governar exige firmeza. E quem não reconhece isso pode estar confundindo estabilidade com opressão. Não defendo o arbítrio, mas acredito que o Estado deve ter condições de intervir para promover justiça social e desenvolvimento. A história avaliará se houve exageros, mas também deve reconhecer o papel do Estado na construção do país. Concedida a vereadora Lígia. Colegas, permita-me uma reflexão serena.
Somos herdeiros de uma história complexa. A Revolução de 1930 e a Era Vargas trouxeram respostas necessárias, mas também deixaram cicatrizes. O desafio contemporâneo é aprender com isso, promover transformações sociais e econômicas sem abrir mão da pluralidade de vozes e dos direitos civis. Hoje devemos propor mecanismos de participação social que entreguem trabalhadores, empresas e a sociedade civil nas decisões. Só assim podemos construir reformas sustentáveis e justas. O passado não pode ser apenas celebrado nem apenas condenado. Ele deve nos ensinar a consolidar justiça social com democracia à vida. Essa sessão não seria completa sem ouvirmos aqueles que viveram na pele as mudanças da Era Vargas. Convido agora à tribuna um cidadão trabalhador, representante de milhões de brasileiros e brasileiras que construíram o país com as próprias mãos. A palavra é sua, companheira e companheira. Fale em nome do povo que sustentou a história. Senhores, eu venho da fábrica. Trabalhar era outra vida. 20 horas sem descanso. Dinheiro que mal dava para comprar o pão. Quando ouviram falar de carteira assinada em salário garantido, meus olhos chegam a se encheram de lágrimas. Pela primeira vez, senti que não era objeto que existia para o governo. Também, porém, havia um medo. Quando alguém se organizava para reclamar, vinha uma repreensão. Vi companheiros levarem multas, desapareceram por dias. Ainda assim, para quem viveu a fome e a exploração, as leis foram mais que um papel. Foram um sufoco de dignidade. Eu não quero apagar o que foi conquistado. Quero melhoras e garantir que a liberdade de falar e de lutar para as melhores condições sejam respeitadas. Esse é o legado que nós trabalhadores queremos, direito e mais voz. Meu nome representa milhares de mulheres que trabalharam em cozinhas, fábricas e plantações. O trabalho de mulher era invisível, ganhávamos menos, éramos as últimas a serem lembradas. A Era Vargas trouxe direitos que, de certa maneira, nos inseriram na contabilidade do país. Proteção, férias, reconhecimento. Mas quero que saibam que a vida era de muito medo. Mães que levantavam cedo sem saber se o marido voltaria do trabalho. Quem reclamava desaparecia ou sofria perseguição. Hoje eu digo, as conquistas importam, mas a liberdade também. Precisamos de condições de trabalho, decentes e de poder falar sem medo. Essa é a esperança que minha geração guardou e que eu repasso aqui. Cedo a palavra ao excelentíssimo Getúlio Vargas. Boa noite, cidadão brasileiro, cidadã brasileira, excelentíssimos trabalhadores e agentes da lei. Após ouvir algumas opiniões que convergem e divergem da minha, está aqui a minha resposta. Brasileiros e brasileiras, cheguei ao poder no tempo em que o país vivia profunda desigualdade. O trabalhador era esquecido, o povo não tinha voz e as decisões estavam nas mãos de poucos. Vi nas fábricas e nos campos o sofrimento de quem trabalhava muito e recebia quase nada. Assumi a missão de mudar essa realidade. Criamos o Ministério do Trabalho, a carteira assinada, o salário mínimo, ou seja, as leis que garantiram dignidade a quem sustentava a nação com o próprio suor. Pela primeira vez, o operário brasileiro foi tratado como cidadão. Reconheço que nem tudo foi perfeito, governar é fazer escolhas difíceis, mas o que moveu cada uma delas foi o desejo de ver o Brasil forte, unido e soberano. Acreditei que um Estado justo deveria proteger o trabalhador e promover o desenvolvimento. Encerramos este debate, reafirmando nosso compromisso com o respeito, a escuta e o aprendizado coletivo. A Era Vargas foi um período marcante da história do Brasil, com avanços, desafios e muitas transformações sociais, políticas e econômicas. Mais importante do que concordar ou discordar é entender como esses fatos moldaram o país que temos hoje. Agradecemos a todos os participantes, ao político e à mediação.
Assim, concluímos nosso debate com a certeza de que o diálogo é o melhor caminho para compreender o passado e construir um futuro mais consciente. Que possamos aprender com luzes e sombras deste período. Agora, iremos assinar um termo de concordância com a fala de cada um dos vereadores e deputados aqui presentes. Boa noite. Depois de um intenso e acalorado debate no plenário, onde ideias se confrontavam e diferentes visões sobre a Revolução de 1930 foram expostas, estamos de volta para um momento de reflexão. Agora vamos ouvir diferentes pontos de vista sobre os impactos da Revolução de 1930 e da Era Vargas na vida dos brasileiros. Cada um dos nossos convidados vai compartilhar como esse período marcou a história e o cotidiano do país. Começamos ouvindo um dos representantes do povo. Então, como a Revolução afetou diretamente o trabalhador brasileiro? Antes da Revolução, a vida era muito difícil. Trabalhávamos 12 horas por dia, sem direitos, sem carteira assinada. Depois de 1930, surgiram leis que começaram a proteger os trabalhadores. Foi um tempo de esperança, mas também medo. Por quê? Quem reclamava demais podia ser punido. Isso. E você? Eu me lembro até hoje das histórias das mulheres das fábricas. Muitos de nós trabalhávamos duro e ganhávamos pouco, ou então a gente sofria discriminação. Com o tempo, as mudanças foram chegando, trazendo grandes avanços, mas ainda assim demorou para a igualdade chegar. Mesmo assim, a Era Vargas deu seu primeiro passo para valorizar o trabalhador e também para abrir caminhos para os nossos direitos. Interessante. Agora ouviremos dar opiniões políticas. Estamos aqui com as duas das nossas deputadas. Então, deputadas, qual a sua avaliação sobre os impactos da Revolução de 1930? A Revolução, ela foi muito necessária, ela ajudou a quebrar o domínio das antigas oligarquias e também ajudou no início ali de uma nova era de progresso. Getúlio Vargas, ele foi um presidente que trouxe as leis trabalhistas, criou o TLT e também ajudou a impulsionar a industrialização. E com isso, o Brasil se modernizou. E a senhora, deputada, que tem uma visão mais crítica, o que pensa sobre esse período? Não podemos negar os avanços sociais, mas a liberdade política ela foi sacrificada. O Congresso foi fechado, houve censura e perseguição, mas aí o povo ganhou direito, mas perdeu a voz. Então a gente tem que lembrar da história toda para ver os avanços e ações. Entendo. Agora vamos falar com algumas das nossas vereadoras. Estamos aqui agora com as duas das nossas vereadoras,
onde elas vão estar respondendo as seguintes perguntas. Então, vereadoras, qual a sua reflexão sobre esse equilíbrio entre progresso e autoritarismo? A história nos ensina que o desenvolvimento não pode vir sem a democracia. É possível governar com firmeza e ainda ouvir o povo. O diálogo e o respeito às diferenças que fortalecem a nação. Às vezes, é preciso uma liderança firme para colocar o país em ordem. Vargas teve coragem de fazer o que muitos não fizeram, enfrentar os poderosos e pensar nos mais fortes. Delas falaram. Percebemos que a Revolução de 1930 e a Era Vargas deixaram marcas profundas, algumas de avanço, outras de reflexão. A história segue viva quando é debatida, e cada ponto de vista ajuda a compreender o Brasil que somos hoje. Muito obrigada a todos pela participação, volto à nossa jornalista. E assim concluímos esta edição especial. A Revolução de 1930 e a Era Vargas transformaram o Brasil, trazendo conquistas sociais e debates sobre o poder e democracia. Obrigado por nos acompanhar. Boa noite e até amanhã.